Arroba Rádio Otorrino. Sejam todos muito bem-vindos ao arroba Rádio Otorrino da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, a SOGOT, que representa os otorrinos do Rio Grande do Sul. Promove ações como essa aqui, né? Que é levar conhecimento para a população. E aqui a gente está falando de temas do dia a dia, né? De todo mundo, né? Que tem ranho no nariz, tem cera de ouvido, tem zumbido, tem voz fraca. Então, a otorrino está na vida de todo mundo, pessoal, no dia a dia de todo mundo. Então, a gente está aqui hoje, eu, Joel Lavinsky, sou o presidente da Associação Gaúcha de Otorrino, Dr. Rodrigo Beilke, doutora Bárbara Bianchi, apresentadores. E aqui a gente vai ter na Rádio Otorrino, e eu peço que vocês sigam já a gente no YouTube, no Spotify, sigam @Rádio Otorrino, e agradecer aos nossos patrocinadores, né, por a gente estar aqui no Estúdio Concórdia conseguindo levar esse conhecimento para o país todo, né? Conhecimento de qualidade, tecnicamente bem embasado. Aqui não tem achismo, não tem charlatanismo, não tem picareta, não. São especialistas falando para a população. E aí, pessoal, esse é um episódio especial aqui nosso, que é como lavar o nariz, né? Que é uma dúvida de muita gente, né? Como é que lava o nariz, né, Rodrigo, Bárbara? Assim, né? Quando o médico diz assim, olha, você tem que lavar o nariz. Pô, mas nunca lavei o nariz, né? E aqui é uma situação que acontece mesmo, isso tanto em criança quanto adulto, né? A gente tem um caso, por exemplo, que a gente vai falar agora, que é uma criança que está sempre ranhenta, sempre saindo ranho pelo nariz. Então é o episódio do ranho. É do ranho. Ah, do catarro, do ranho. Ranho, mas é que como lavar o nariz, que aqui é o seguinte, essa criança, ela tem otite, ela faz faringite, amidalite, faz todas as ites possíveis, e aí o médico chegou dizendo, olha, seu filho tem que começar a lavar o nariz. Eita. E os pais se assustam. Mas eu não sei como é que... Aí levou a receita Às vezes lá. dá até medo de lavar. Não, né? e você nunca fez isso, nem você, como é que vai fazer no filho? Então, assim, é uma coisa que, né, a gente lida com isso o dia inteiro, para nós isso é normal, mas isso não é normal para as pessoas. Então, aqui a gente está hoje para ensinar como é que se lava o nariz. E aí, antes disso, eu quero perguntar para a Bárbara, por que lavar o nariz é importante? Por que meu médico mandou fazer isso? Qual a importância disso? Bom, lavar o nariz é importante por diversos motivos, existem várias indicações para lavar o nariz. Mas aqui é mais comum no nosso dia a dia é para movimentar as nossas secreções. Naturalmente, o corpo humano produz de 700 a 1,5 litro de secreção por dia. E essa secreção, ela vai sendo drenada pelos nossos cílios através da via aérea, tanto para fora do nariz quanto para nossa garganta, e é necessário, muitas vezes, quando o paciente está com uma rinite, um resfriado, uma sinusite, que nós ajudemos nessa drenagem, ajudemos nessa movimentação através da lavagem nasal. E é importante lembrar que a lavagem nasal pode até prevenir algumas complicações, então, por isso que nós devemos lavar o nosso nariz. Falando de cílios para pessoas entenderem, não é os cílios dos olhos, tá, gente? É que na mucosa nasal que recobre nosso nariz, tem pequenos cabelinhos, pequenos cílios que fazem um batimento contínuo em cima de uma camada que, como se fosse um gel, que vai levando as sujidades para nossa garganta. O fato de lavar o nariz é para fluidificar esse muco grosso que fica ali em cima, acelerando até mesmo ou melhorando esse batimento ciliar, que são esses cílios da mucosa que jogam as sujidades para nossa garganta. E a nossa garganta é nosso bueiro. Tecnicamente é, porque a nossa lágrima vai para dentro do olho, o nosso muco que está sendo produzido constante para manter a mucosa úmida, vai tudo para nossa garganta. E aí Então, vai umidificando. por isso que eu digo, é o nosso bueiro. O bueiro vai engolindo. Mas é o seguinte, o paciente chegou e foi na farmácia comprar esses produtos aí de lavar, porque ele não sabe como é que lava o nariz, né? E aí ele chega naquela estante lá, tem um monte de tipos de dispositivos. 15 Todos esses dispositivos. negócios aqui, ele vai dizer, mas peraí, agora eu não sei o que eu vou usar. Tem formatos diferentes. Bárbara, fala um pouquinho de que tipos de dispositivos a gente tem hoje disponíveis. Como é que se faz a lavagem nasal? Qual é o processo e que tipos de formas que existem para a gente fazer a lavagem nasal? Bom, eu vou começar mostrando para vocês um dispositivo de jato que tem um frasco de plástico e ele tem um jatinho pequeno. Esse jato, ele serve mais para umidificar o nariz, ele não entrega um volume alto de soro, então em crianças menores a gente usa ou em casos de ressecamento nasal.
Já os jatos contínuos, que são esses feitos de lata, eles entregam um volume maior. Então, a gente vai aplicar nas nossas narinas de acordo com a indicação médica. Tem até alguns que se chama jato forte, para casos de pós-operatório, nós usamos bastante. E é importante lembrar que existem algumas gotinhas que não são feitas apenas de soro fisiológico, que são descongestionantes nasais, que podem ser prejudiciais para o nosso organismo. Então, muito cuidado na hora de comprar para ver se você realmente está comprando um dispositivo que contém cloreto de sódio, ou seja, água e sal, ou se tem algum remédio dentro que pode fazer mal para o seu nariz. E aí a gente entra também na Ó, parte. lembrando, atrapalhando a tua ó, faz mal. Gotinha faz mal. Tá bom, gente? E aí agora a gente entra então na parte dos Sensacional. dispositivos de alto volume, que o Rodrigo é especialista e vai falar um pouquinho de tudo que a gente tem disponível aí no mercado. Só uma pergunta antes de tu falar desses dispositivos. Essa lavagem nasal, assim, qual o conteúdo que vai nessa lavagem nasal? Porque a pessoa vai dizer assim, tá, eu posso fazer com água da torneira? Não deve. Ele vai explicar o que que vai aqui dentro. Só para ressaltar o que ela falou, tudo começa na base fisiológica. Então, o soro fisiológico tem a concentração do nosso próprio muco do nariz, que não vai te agredir e que não vai te causar uma queimadura, dependendo da concentração ácida ou A gente básica. vai falar A gente disso. vai falar isso depois. Então, sobre as lavagens nasais, desculpa, de alto volume, tem uma coisa que também com as de menos volume, que eu acho importante ressaltar, antes de falar das de grande volume, é a orientação de como fazer. Porque mesmo os jatos contínuos de latinha, mal colocados no nariz, podem causar danos no septo, por exemplo, ou na cabeça dos cornetos, ou assim seja, que a gente vê sangramento. Pode às vezes. machucar. Exato. E assim como as lavagens de alto volume, é alto volume, sem força. A força machuca, certo? Então, falando de alto volume, no mercado existem as garrafinhas, aqui tem o exemplo Duma, e a primeira que eu trouxe há muito tempo atrás veio dos Estados Unidos, pedia para as pessoas comprarem na internet, pesquisar para poder fazer. Hoje todas as farmácias têm garrafinha de alto volume para adulto, que também dá, por exemplo, criança, tem alto volume para crianças. Para crianças menores, tem gente que gosta muito de seringas, então não precisa ser uma seringa toda enfeitada de bichinho, às vezes Ajuda, né? Uma seringa simples poderia ser. tu pega uma seringa, corta esse biquinho aqui assim, e tu já consegue não machucar o teu bebê se tu não tem um adaptador para fazer. E tem os outros frasquinhos que veio lá dos hindus, eu acho, né? O Lota, que era de cerâmica, que eles já lavavam os narizes. E Netpot é usado também, que é um frasco que ele é de alto volume, mas a pressão dele é atmosférica, porque a pessoa vai botar no nariz e vai ser a pressão atmosférica que vai fazer passar e sair no outro. Diferente dos frascos de alto volume, onde o cidadão controla a força de saída do jato. Uhum. Mas então são vários dispositivos. Tu vai na farmácia e tu fica tonto. Mas então, fala para mim, Rodrigo, qual que eu devo utilizar? Que situação é melhor para cada um dos tipos de dispositivo? Assim, vamos ser bem objetivos, assim, ó. O que você recomenda para cada tipo de situação? Na Vamos tua lá. prática, mesmo que seja meio controverso, porque tem Eu preferências. vou falar uma coisa completamente conversa, né? Controversa. Não, porque pode acontecer do médico dizer, olha, para esse seu caso, é esse tipo que eu recomendo, tá tudo certo. Siga o que o seu médico orientou. Mas agora, na tua opinião, agora é uma opinião pessoal de vocês, assim, para que situações vocês indicam cada um desses dispositivos? Vou começar pelo contrário. O paciente está lá, chega, essa história aí, doutor Rodrigo, de lavar o nariz. Eu nunca tenho problema, tanto que eu tô aqui por causa de zumbido, nunca tenho nada de nariz, nunca lavei meu nariz. O que tu acha? Não lava teu nariz. Tá indo bem assim? Se a resposta, não precisa lavar teu nariz. Tu Não é não tem problema de obrigatório em nariz, todo mundo. tu não lava o teu nariz. Exatamente. O nariz é quando a Bárbara começou a falar para limpar, empurrar o muco, limpar as sujidades. Crianças que têm contato com muitos vírus nessa época agora, todas as épocas na verdade, mas as épocas mais frias, nas escolinhas, onde eles colam no muco, remover esse vírus que pode se proliferar rápido ali, é interessante lavar o nariz. Então a indicação se dá também conforme a queixa ou a história da pessoa. Não é indicar para todo mundo o alto volume e sai fazendo. É personalizado, né, Rodrigo? Eu acredito que seja assim. Então, conversa sempre. Criança vai começar sempre com o pediatra.
E o pediatra que tem aquela ideia de como ela já está conhecendo aquela criança. E, em geral, conversar com o seu otorrino para ver, conversando em consulta, o caso individualizado, para a gente escolher. O cara não tem nada, ele pode ser feliz com um trocinho desse aqui de sprayzinho. Bota 5, 6 jatinhos e tá feliz. Não existe a receita de bolo para todo mundo, mas eu costumo resumir da seguinte forma: existem soros que são de conta-gotas. Esse é basicamente para recém-nascido, porque a gente não pode colocar nenhuma pressão, né, no nariz de um recém-nascido. Ou um bebê pequeno, vamos dizer assim, não precisa ser recém-nascido, pode ser os É, primeiros meses de vida. Tem latinha baby que dão tem, mas enfim, tem essa opção também, é importante as pessoas saberem, né? Conforme a criança vai crescendo, a gente vai podendo usar jatos um pouquinho mais potentes, como o jatinho que tem um frasco de plástico. Esses jatos de jato contínuo são seguros para a criança também. Aquelas pessoas que têm dificuldade técnica, né, de fazer um alto volume vão se beneficiar também dessas tem medo de se latinhas. afogar, né? Tem gente que tem medo de se afogar. Pós-operatório, na primeira semana, a gente não quer ser muito agressiva, a gente usa as latinhas também. E quando a gente vê um paciente, então, com muita secreção, ou um paciente que tem sinusite crônica, que a gente precisa de mais volume, aí a gente usa esses que saem bastante soro, que são os dispositivos de alto volume Volume e baixa pressão. e baixa pressão. Mas uma coisa importante, Bárbara, na farmácia a gente vê que tem esses vários dispositivos, né? Eles têm um custo, né? Esses dispositivos, mas tem uma opção caseira, vamos dizer assim, se ele pode, como é que ele pode fazer a lavagem? Porque temos soro fisiológico, né? Que é uma solução fisiológica, E temos também na farmácia os sachês, né? Que tu mistura no volume certo. para colocar aqui. A gente vai falar do que vai aqui dentro. Eu quero só antes de passar para essa discussão, Fazer a caseira. falar como é que a gente poderia aplicar isso de maneira mais caseira, assim, se eu realmente não tiver condição de adquirir um desses Certo. dispositivos. A receita do soro fisiológico, para quem quiser fazer em casa, é 240 ml de água, ou filtrada ou mineral, não pode ser direto da torneira, porque tem substâncias irritativas ali para o nosso nariz, ou fervida, né? Porque aí a gente vai também matar ali bactérias, fungos que podem estar presentes. E para cada 240 ml de água são 2 gramas de sal. A forma mais fácil da gente saber quantos são 2 gramas de sal é aquele sachêzinho de restaurante. Você vai mais ou menos lembrar aquela quantidade. Isso dá uma colherzinha rasa das de cafezinho pequenininhas. Perfeito. E falando já das soluções, dos diferentes tipos de, né, agora tu falou da solução fisiológica, né, que é uma opção, mas existem também outros produtos que podem ser colocados, outras fórmulas, vamos dizer assim, desse tipo de líquido que vai ser utilizado para lavar o nariz. Fala um pouco dessas diferenças, porque na farmácia também tem essa variável. Vou olhar ali, tem um que é X, outro que vem com Y. O que que é o... Me fala um pouco sobre essas diferenças, por favor. Então, o fisiológico, que é o mais comum, a gente costuma dizer que ele tem 0,9% de concentração de sal, que é a nossa concentração do nosso sangue, do nosso organismo. Por isso que ele é o mais usado, o mais natural. E existe também a solução hipertônica, que é quando o soro vem com 3% de concentração. Para que serve a solução hipertônica? Ela tem um poder de desinchar mais a mucosa do nosso nariz. Então, quando a gente tem um quadro de muito edema, muito inchaço, dificuldade de respirar, nariz congestionado, a solução hipertônica pode ser benéfica nesse caso. Eu represento isso para as pessoas entenderem que muita gente já fez sacanagem, né? Quem não tem alguém da família que colocou sal em cima de uma lesma? Quem não fez isso? Desidratou a lesma, matou, desidratou. Rodrigo, eu não fiz ainda. Vai fazer com os teus guri. Por questões de osmose, do meio menos concentrado, o mais concentrado, que é o sal em cima de uma lesma, puxa esse líquido de dentro da lesma, fazendo com que ela murche, ela seque. O fato de tu colocares algo mais salgado dentro do teu nariz, ele acelera o puxar do líquido dessa mucosa, murchando ela de uma maneira mais rápida. E isso pode ser benéfico se feito, claro, numa concentração correta, E adequada. bem indicado, Se né? for muito Não dá pra sal, fazer todo aí dia. se for muito sal, se a pessoa errar na quantidade, pode
arder e desencadear, então, um ressecamento excessivo. E existe também as soluções com xilitol. O xilitol, ele é conhecido como adoçante na culinária, mas dentro da medicina ele tem um papel antibacteriano. Ele deixa a mucosa mais lisa, então as bactérias não conseguem aderir. Em alguns casos de sinusite crônica ou de otites de repetição, a gente indica o uso da solução com xilitol para alguns Ó, pacientes. essa vem a 5% aqui, ó, para misturar. Isso aí, tem alguns sachês prontos na farmácia para comprar. Existe o soro de litro que se compra também, tem um valor bem interessante para quem tem medo de fazer sozinho em E casa, aí, como é que você, pode comprar. como é que, se comprando esse litrão de soro, como é que faz a aplicação aí? Porque ele vem num saco, né? Isso aí ele pode ser aplicado com aqueles Na garrafa. dispositivos, Ou na né? garrafa, Mas ou na garrafa. não pode ser colocado, gente, direto no nariz, contaminando. Alguns resquícios vão retornar para dentro desse soro e tu matou esse soro. Ele tem que ser usado logo. O soro que for usado tem que ser despejado, de preferência, em uma xicrinha, num copinho, previamente lavado, para usar numa seringa previamente lavada. E aí que tu vai usar. O soro direto no nariz, tu mata ele. Precisa um cuidado maior, né, Rodrigo, para esse tipo de E estratégia uma vez o de soro lavagem. aberto, ele também tem dias que ele pode ficar aberto e depois tem que ser desprezado. 7 dias. Mesmo na geladeira? Não, eu tô falando fora da geladeira. Ah, tá. E na geladeira um pouquinho mais. Isso aí. Perfeito, pessoal. Bom, acontece o seguinte, aquele caso lá que a gente falou do início, né, do aquele menino que estava sempre ranhento, a mãe foi lavar lá, fazer o que vocês falaram para fazer, né? E aí, pô, muito bem, funcionou muito bem, ajudou muito a criança, o resultado muito bom, ela melhorou e tal, e ela continuou fazendo, né? A criança tem até um quadro de rinite alérgica, e, né? Que depois a gente vai discutir da importância também de lavar o nariz nessa situação. Mas tem uma hora que a criança falou assim: mãe, para de fazer porque tá doendo meu ouvido. Mas como assim doendo meu ouvido? Né? Porque lavou o nariz, como é que tá doendo o ouvido? Tem que parar. O que que aconteceu, Rodrigo? Pode ter acontecido várias coisas. A primeiramente é que pode ter sido muita força na hora da lavagem nasal. Mas por quê? Existe então uma conexão interna entre o nariz e o ouvido. Tu, como especialista de ouvido, seria melhor que eu para falar isso. Mas o ouvido se comunica no fundo do nariz, né? Nós temos um caninho, que é a tuba auditiva, que ela desemboca os líquidos da orelha e entra ar por ali também para o fundo do nariz. Sim, existe uma conexão entre o nariz e o ouvido, chama tuba auditiva, ou antigamente era chamada de trompa de Eustáquio, né? Que até explica por que muitas vezes a criança está muito ranhenta e faz uma otite. É porque justamente ascendem bactérias por ouvido e fazem otite. É que como toda mucosa do nariz está doente, às vezes a do ouvido também. Aí Ela incha, elas se comunicam. e aquilo ali incha e o catarro de dentro do ouvido não sai. E aí Exato. começou a otite. Exato. Mas aí o que acontece nessa situação, né, é uma lavagem nasal com uma pressão muito elevada, lembrando que Tem problema. especialmente na criança, né, Rodrigo, porque esse canal que comunica A o nariz angulação. com o ouvido, ele, em vez de ser um pouco mais oblíquo, que nem é no adulto, ele é mais reto. Então, essa lavagem nasal, quando feita com uma pressão maior, ela pode desembocar dentro do ouvido e dar uma dor muito parecida com dor de otite, né? Então, é um cuidado importante isso, né, É Rodrigo? importante porque tu pode estar empurrando o muco que estava no fundo do teu nariz para dentro da orelha que não tinha. E qual que é a estratégia, Bárbara, para lidar com essa situação, para pelo menos para prevenir que isso aconteça? Falando em criança, em adulto também, né? Bom, quanto mais congestionada a pessoa tá, menos pressão a gente pode fazer na hora de lavar, né? Então, se tá naquele quadro inicial de uma gripe, de um resfriado, o ideal até é que se usem jatos contínuos e não o alto volume, porque o risco acaba sendo maior de ir para o ouvido. Em segundo lugar, crianças que já têm uma história de otites médias de repetição. Essa criança tem uma tuba auditiva mais horizontal, é mais fácil do soro ir para o ouvido. Então, nesses casos, a gente também tenta evitar, né, o uso dos dispositivos de alto volume, as seringas, pelo risco do soro ir para lá. E na São hora. preteridos os teus sprays, as tuas latinhas aí na tua frente. Exatamente, aí a gente prefere esse tipo de lavagem. E claro, existe uma posição para se fazer lavagem com alto volume, E o né? jeito que tem que respirar também. Primeiro lugar, quando a gente vai lavar, a gente não pode respirar pelo nariz, é sempre com a boca aberta
para que o soro não vá para a garganta também. Segundo lugar, nunca fazer deitado, né? Às vezes as pessoas deitam os bebês, as crianças para lavar, facilita essa ida do soro pro ouvido também. E, bom, Arthur, consegue rodar depois um vídeo para nós de uma animação sobre lavagem nasal? E eu queria já perguntar, bom, a gente já falou dos dispositivos, dos produtos, olha aí, ó, olha aí a lavagem nasal aí. Vai, Rodrigo, contigo. Bom, vamos organizar aqui então. Ó, É só para ó, descrever o fala, vídeo. Olha, o vídeo ó, está a lavagem entrando. nasal. Provavelmente a pessoa vai estar respirando pela boca e esse fluxo de líquido, que é o soro, vai fazer a volta nas cavidades nasais e sair pelo outro lado. Mas se a pessoa tem alguma obstrução nasal por desvio de septo, assimetria de cornetos inferiores, ou pólipos ou tumores, não vai fazer a volta. Perfeito. Crianças com adenoide grande, muitas vezes não faz a volta e dá pressão no ouvido. Não é obrigatório A ca- fazer a volta. A né? carne Isso é grande... importante, né, Bárbara? Não é obrigatório, Não é obrigatório. sair pelo outro lado, pessoal. Se for pela É garganta, difícil, não tem não problema força, nenhum. né? Não, se for pela garganta, até ajuda a limpar também a parte mais da Falando de orofaringe. crianças com adenoide grande, que eu já tenho diagnóstico, eu sempre peço muita cautela, porque a pressão de soro dentro da cavidade nasal, quando ela se depara com a carne da adenoide lá no fundo, ela vai ter uma tendência de ter pressão mais em direção à tuba auditiva. E essa criança, às vezes, sente mais que uma criança que não tem adenoide. Tá. Mas eu quero deixar claro que a lavagem nasal não causa otite especificamente, não causa infecção de ouvido. Sim, o soro pode ir para o ouvido, esse soro vai ser absorvido pelo ouvido, às vezes a gente até medica para ajudar nisso, mas não é porque você lavou com soro, foi para o ouvido que vai precisar de um antibiótico. Agora, quero saber o seguinte: esses produtos vão ser utilizados várias vezes, né? Como é que eles têm que ser higienizados, Bárbara? Como é que é o cuidado antes de aplicar na criança, no adulto? Como é que você faz esse cuidado? Bom, os dispositivos de jato, muitas vezes o biquinho deles sai e você consegue higienizar. Ou com água e sabão, ou até com álcool 70. Muito simples. É bom que isso se faça todos os dias, né? Porque vai acumulando ali bactérias, fungos, e isso pode ir para dentro do nosso nariz. Já os dispositivos de alto volume, depois que você utilizou, que você vai guardar e usar de novo, é necessário ferver a garrafinha por 2 minutos, junto com o bico de forma separada, e isso vai também tirar dali as possíveis bactérias e fungos que podem estar. A seringa, a mesma coisa. Tem até, eu estava procurando no início do vídeo aqui, eu achei que eu tinha trazido uns escorredores que vendem até na própria farmácia. É o suporte. Nem sempre eu acho que tu vai usar de manhã e de noite, vai precisar ferver todas as vezes. Não, eu digo depois que usou aquele ciclo, né? Uma semana mais ou menos. Porque tu lava com água e sabão, igual tu lava a louça, e tu tem que deixar secar com a garrafa virada para baixo e com as peças separadas. Porque se fechar, lavar e fechar uma garrafinha dessas, a umidade vai crescer fungo aqui dentro. E daí, em vez de tu estar lavando com benefício o teu nariz, tu estás jogando toxinas para dentro do teu nariz. Então, pessoal, agora eu vou tocar então o nosso quadro Mitos e Verdades. Eu vou perguntar para vocês e eu vou começar com a Bárbara. Bárbara, lavagem nasal vicia. Não, lavagem nasal não vicia. O que vicia é descongestionante nasal. O soro não vicia. Rodrigão, quem tem desvio de septo não pode fazer lavagem nasal. Mentira, mito. Bárbara, lavagem nasal causa otite. Não, a lavagem não causa otite. Lavagem nasal ajuda a prevenir gripes e resfriados, Rodrigão. Verdade. Lavagem nasal ajuda a evitar a sinusite. Sim, verdade, porque a gente movimenta a secreção e não deixa a bactéria se reproduzir ali naquele meio. Quem tem rinite é bom fazer lavagem nasal, Rodrigão? Verdade. Lavagem nasal pode ser feita com água da torneira, Bárbara. Não, somente se for fervida. Lavagem nasal dói, Rodrigão? Não, se feita corretamente, não deve doer. Se doer, é porque está errado. Não é bom fazer lavagem nasal antes de dormir, Bárbara? É bom fazer lavagem nasal antes de dormir, muito pelo contrário. Lavagem nasal causa sangramento no nariz, Rodrigo? Essa pergunta é dúbia. Se mal feita, pode causar um sangramento. Se tiver uma lesão dentro do nariz, pode causar um sangramento. Mas uma lavagem nasal bem indicada e bem feita não causa sangramento. Agora vamos para o momento mais esperado
né? Vamos Que é ver o Rodrigão lavar o nariz. Rodrigo, eu quero o tutorial aqui, ó. Não podem julgar aqui os apetrechos, porque eu trouxe uma panelinha, tirei hoje do forno. Eu vou botar esse aqui para baixo. Me dá a garrafinha. Tirei do forno. Dentro. Calma. Eu trouxe água. Pode ser água mineral ou filtrada. Então tem uma aguinha mineral aqui. A gente vai preparar a garrafinha. Até para as mamães, ou as pessoas que têm mais sensibilidade, pode colocar depois aqui os 240 que tem dentro da garrafinha, colocar no micro-ondas essa garrafinha. 10, 15 segundos. Né? Eu gosto de indicar isso para todo mundo. Para tirar a temperatura e morninha melhor, né? A secreção, ela é como se fosse uma gelatina. Quando tá fria, ela endurece. E quando tá mais quentinho, amolece. Então ajuda, claro, cuidando para não esquentar demais. Ó, isso vem Esse é um junto. sachêzinho pronto. Isso vem junto, né, Rodrigo? Sachêzinho pronto, comprado em farmácias. Tá. Quando a gente compra uma garrafinha, vem sachês. E depois que você já tem a garrafa, pode comprar também só o sachês. E se tu tens uma garrafa, tu pode comprar qualquer outra marca de sachê. Tu não precisa ter que comprar o sachê específico. Isso é uma coisa interessante também. As pessoas me perguntam isso. A diferença Botei o salzinho dentro da água. A diferença entre o sachêzinho que é pronto na farmácia e o sachê de sal do restaurante é que os sachês industrializados, eles têm uma substância parecida com bicarbonato de sódio que evitam a ardência nasal. Então, por isso que a gente gosta, é mais confortável para o paciente. Dessas soluções prontas, né, Isso. Bárbara? Estou misturando. Então tá certinho, tá pronto para uso. Poderia estar um pouquinho melhor. Poderia estar um pouquinho melhor se estivesse aquecido. Ah, mas é ao vivo aí, ó, Rodrigo. Não tem. Aqui, Não ó. tem. Trouxe toalhinha de criança para não sujar a mesa dos estúdios. Ó. Pô, Rodrigo. Senão o Arthur vai ficar bravo com a gente. Não, vai fazer. O Arthur vai ficar... Os alemães falam em Novo Hamburgo, vai fazer patilgueira. Molhar tudo. Então, respirando pela boca, eu vou baixar minha cabeça, vou começar a lavagem nasal pela narina direita e sempre cuidando para o jato não vir direto em direção ao meu septo, que é quem divide o nariz no meio. Eu tento retificar a garrafa quanto mais possível para não machucar o septo e vou fazer a lavagem. Bora. Ó. Sempre com a boca aberta. Ele tá fazendo uma pressão devagar e contínua. Saiu pelo outro lado. Vai esperar sair. Que nariz sem ranho, hein, Bárbara? Olha aí. Pô, Rodrigo, olha... Praticamente estéreo. Excelente, Rodrigo. Vamos pro outro lado, né? Vou ter que Excelente. terminar todo o conteúdo aqui, senão tô fazendo meia lavagem só. Vamos pra narina esquerda. Vai lá, Rodrigão. Olha que maravilha. Isso sim. Esse é nosso apresentador. Muito bom, Rodrigo. Fechou, olha, ele inclinou a cabeça, saiu pelo outro lado e tá feita a lavagem de alto volume. Tô surpreendido, não saiu nada de catota, nada de ranho, nada de nada. Aqui. Nada. Melhor é o nariz pingando aqui, ó. Presta atenção. Rodrigo, mostra pra nós também como é que Aproveita aí, Rodrigo Embalo. dispositivo de jato. Deixa eu contínuo. limpar aqui. O jato contínuo é bom pra sacanear os colegas, assim, a gente dá um jato num, dá um jato no outro, o jato pra cima pra sujar o estúdio do... Filho da mãe. Não, o Arthur vai te expulsar daqui. O jato contínuo a gente usa muitas vezes indicado para pós-operatório, mas ele pode ser desconfortável. Jatos contínuos tem os mais fracos de bebê, tem os normais, tem os de alto rendimento, que é 30% mais forte que o normal, e tem os de pós-operatório, que é o jato forte. Se o jato forte pegar aqui, ó, é jato forte mesmo. Daí a pessoa coloca e pode lavar a lateral do nariz. Pode deixar sair pela narina e Ou também pode engolir. pode descer pela garganta. Aqui Quando a metade eu gente quer engoli ir agora. lá atrás, Ó, a gente deixa descer pela garganta, mas nunca deitado. tem que respirar e engolir agora. Sensacional, Tá pessoal. Sensacional, Rodrigão. Sempre Ó, cuidando desses jatos mais fortes para não bater no meio, gente. O septo machuca. muito bem, pessoal. Olha, acho que, pô, mais claro que isso, impossível. Esse tutorial aqui foi top, Rodrigo. Top, top, top. Obrigado. Bom, pessoal, então eu queria agradecer de novo aqui, né, e falar em nome da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, a SOGOT, porque a gente está conseguindo levar esse tipo de informação para a população. Então a gente está conseguindo e de fato as redes, o YouTube, o Spotify estão fazendo a gente chegar e levar muita informação correta, informação que tem embasamento científico e que vocês podem seguir e acreditar. E agradecer aí, Bárbara, Rodrigo, pela parceria, que a gente está muito feliz aí com as coisas como elas estão indo e o sucesso aí que a gente está chegando.
Resumindo, então, nosso episódio, vamos lavar o nariz da galera, vamos ficar com nossa respiração mais saudável e vamos seguir o nosso canal, @Rádio Otorrino. Deixa o seu like. E o Rodrigão com o Gente, nariz pingando aí. Vai lá, Não, já Rodrigão. limpei o nariz, tá tudo certo. Não se esqueçam, saúde não é brinquedo. E para nós que estamos aqui na mesa, temos um presente do nosso apoiador, da Sicredi. Tem pra Opa, Bárbara, Maravilha. Opa, muito obrigada. tem pro Joel e tem pra mim, que eu vou guardar Valeu, aqui. Rodrigão. Obrigado. E Valeu. falando em Sicredi, não é dinheiro, né? É ter com quem contar. Até o próximo programa. Valeu, pessoal. Se inscreve Valeu. aqui. Rádio Otorrino.